Vou pedir permissão para dizer o seguinte: o debate adquiriu um aspecto técnico, jurídico, da mais alta relevância. O problema é que nós viemos aqui para discutir se é censura a Jovem Pan. Sim, também. Não é? Tem ou não tem apoio constitucional? Deve ser que os promotores usaram esse neoconstitucionalismo. Que eu estou entendendo assim. Eu que estou aqui saboreando toda essa argumentação, fico pensando, o pessoal lá em casa, o cidadão lá no Inhocuné, Jardim Ângela, que está assistindo, o que ele está entendendo do que nós falamos? E quem fala, fala para alguém. E quem fala, fala para ser entendido. Não é isto? O que me parece é que a questão central que nos trouxe a esta hora da noite, né, a questão central é respondida por vários dispositivos constitucionais. Ou seja, a censura é impossível. Feito. Se um advogado escrever uma petição, eu ouvi falar em 80 folhas, 40 folhas, 20 folhas, ela deve ser indeferida diante da impossibilidade jurídica do pedido ser atendido. Um pedido de aplicação de censura à Jovem Pan, sim, deixando Spinoza de lado, Hegel, Engels, Marx, um pedido de censura encontra barreiras constitucionais intransponíveis. Muito bem. Nem o ministro Marco Aurélio conseguiria. Nem o ministro Barroso, nem o ministro Gilmar conseguiriam contornar, vencer, ultrapassar as barreiras constitucionais, a menos que, e aqui entra uma questão, digamos assim, prosaica, banal, sim, que prejudicou muito a atuação do Poder Judiciário no Brasil. Eu falo isso, doutor, com a autoridade de quem era presidente do TST, um tribunal cheio de problemas graves, polêmicos, difíceis, porque a consolidação envelheceu, não é? Eu assisti a entrada da televisão nas salas de julgamento. E a partir do momento em que os julgamentos passaram a ser transmitidos pela televisão, um desastre. Os ministros passaram por uma mudança radical. Um desastre. O ministro Marco Aurélio me disse isso uma vez na sala dele no Supremo, que ele via isso como um grande problema. Não foi, eu conversei isso com o ministro Sidney Sanches. Disse, mas ministro, o senhor sabe o cansaço que os senhores provocam? Os seus votos longos e incompreensíveis. Vou mais longe, Pazanotto. Eu me lembro, veja o seguinte, a minha primeira sustentação no Supremo foi em 62, 63, no caso da atualidade. 5 dos ministros não tinham nascido ainda. Pois bem, naquela ocasião, lá em Brasília, você fazia a sustentação, os relatórios eram curtos, se a pessoa apoiava, dizia, siga o relator, ou abria divergência. Você tinha 10 ou 12 sustentações na mesma sessão e as sessões eram rápidas. No momento que foi introduzida a televisão, cada ministro, para dizer que vai votar favoravelmente, tem que demonstrar o conhecimento. As sessões passaram a demorar uma eternidade. Sim. Eu disse isso ao ministro Marco Aurélio, que, aliás, começou com ele, na sua presidência. Então, foi aprovado e tal. Debatemos, eu, Carlos Alberto Franco e o ministro Marco Aurélio, um congresso em Brasília, falando sobre isso, eu dizia naquela ocasião da minha preocupação. E hoje está comprovado que todos têm a mesma sensação de que isso atrasou consideravelmente o andamento do processo. Eu conheço essa questão pelos dois lados da moeda, porque eu fui advogado, sustentei processos difíceis, polêmicos, como o das greves de São Bernardo,
E depois, no TST, ou como membro de turma, ou como presidente, eu ouvi sustentações. A partir do instante em que esse instrumento chamado televisão, sem dúvida, penetrou na sala de sessões, o ministro que proferiu um voto em 2 minutos, 3 minutos, fundamentado, ele passou a gastar meia hora, 40 minutos, uma hora... Para dizer que apoiava, que estava de acordo. Para estar de acordo com o relator. Compreende? Então, esse é um aspecto que não tem nada a ver com a Constituição. Não é um problema criado pela Constituição, que cria milhões de problemas. Isso é um problema de natureza humana. Entende? A vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu sei que serei crucificado, mas a verdade é que é isto. É o desejo, né, de se projetar, de se tornar conhecido como se fosse um astro de televisão. Sim. E o diabo... Um excesso de protagonismo. O povão, que é esse ser ignorado pelos 3 poderes, povão, esse que levanta de manhã 5 horas para ir trabalhar, 2 horas de condução de manhã, 2 horas, 3 horas à tarde, esse povão não está interessado nisso. Esse povão quer as coisas as claras. Ele não quer filosofia, ele quer soluções. Ele não quer explicações, ele quer realidades, medidas objetivas para resolver o seu problema de saúde. Isso. Veja a Constituição Cidadã, o que contém. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Educação é direito de todos e dever do Estado. Segurança é direito de todos e dever do Estado. O que significa isto para quem levanta de madrugada e se sair com o celular será assaltado? Sim. O que significa isso para quem enfrenta uma fila do SUS ou de um posto de atendimento da periferia, onde ele vai e um novo exame é marcado para depois de 6 meses? Ou não encontra o médico estava dormindo? Não é isto? Sim. A educação. Há algo em que o Brasil fale mais do que na educação? No entanto, quando nós vemos a Constituição, nós achamos que isso daqui é uma maravilha. Ou eu estou errado, Piotr? Sim, é apresentada tal... No papel é. Sim. O que disse o doutor Ulisses nessa introdução que eu tenho aqui? Você então tem a primeira edição. É. A primeira edição é que apareceu. Primeira impressão. A primeira aparece. A Constituição durará com a democracia, e só com a democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça. A frase é maravilhosa. Mas a primeira pergunta é: para o homem do povo existe democracia no Brasil?